9h05, a gente começa atualizando vocês sobre uma entrevista dada à revista Veja, em que o deputado Eduardo Bolsonaro falou pela primeira vez de uma maneira bem clara sobre a possibilidade dele de disputar a presidência da República em 2026, gente. Segundo ele, se essa for uma missão dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado disse que vai cumprir, viu? O parlamentar também elogiou a gestão de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e citou a Michele Bolsonaro como uma outra opção, mas reforçou que a decisão final cabe ao ex-presidente. O Eduardo ainda alegou que o Bolsonaro está fora da disputa por motivos esdrúxulos e defendeu a necessidade de retomar o espírito de 2018 sem repetir os erros de 2022. Ainda sobre o Eduardo Bolsonaro, a Polícia Federal marcou para a próxima quinta-feira o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura a atuação de Eduardo nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. A Procuradoria-Geral da República pede que Bolsonaro seja ouvido por ser considerado beneficiário direto das ações do filho, como a tentativa de pressionar o governo Trump a impor sanções a ministros do Supremo Tribunal Federal. O Eduardo é investigado por coação, obstrução e também atos contra o Estado Democrático de Direito. E olha, numa discussão nesta quinta-feira, no interior do Paraná, num discurso que estava fazendo ali, o presidente Lula disse que sua gratidão ao MST é incomensurável pela vigília realizada pelo movimento em frente à Polícia Federal de Curitiba, onde ele ficou preso por 580 dias. O Lula disse que mesmo que tivesse acesso a todo o ouro do mundo, ainda assim não poderia pagar a gratidão que ele possui pelo movimento. E olha, a Federação PSOL Rede protocolou nesta quinta-feira um pedido de cassação dos senadores Plínio Valério e Marcos Rogério junto ao Conselho de Ética do Senado Federal, viu? Os partidos alegam que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi vítima de violência política de gênero durante a audiência na Comissão de Infraestrutura. Os parlamentares teriam dito que ela não merece respeito e que deveria se pôr no lugar dela. A federação pede agora que os senadores sejam punidos com a perda do mandato. E olha, o Paulo Cupertino, único suspeito pelo assassinato do ator Rafael Miguel e de seus pais em 2019, prestou depoimento nesta quinta-feira e negou o envolvimento no crime. Diante do juiz, ele afirmou que nunca teve acesso às vítimas e disse ser impossível ter cometido esse homicídio. Referiu-se ao Rafael como o garoto do comercial da farinha láctea e declarou não saber que a sua filha Isabela namorava o ator. O Cupertino também relatou que a filha tinha limites de restrição, mas era uma ótima estudante. 9h08, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, gente, foi levado ao Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, com náuseas e dores abdominais, viu? Diagnosticado com gastroenterite, ele respondeu bem ao tratamento e recebeu uma alta ontem mesmo, na quinta-feira. Nas redes, ele brincou que a má notícia foi ter que reduzir o consumo de café, mas aproveitou ainda para destacar boas notícias na indústria, como, por exemplo, o aumento do índice de confiança da Fundação Getúlio Vargas. Todos os compromissos da agenda do Alckmin foram cancelados ontem. E olha, numa postagem bem inusitada em português, o governo Trump afirmou que ninguém que ataque a liberdade de expressão dos americanos será perdoado. A declaração ocorre uma semana após o secretário de Estado Marco Rubio dizer que Moraes pode ser alvo de sanções baseadas na lei Magnitsky. O conselheiro Jason Miller também mencionou diretamente o ministro do Supremo ao falar sobre as restrições de visto anunciadas pelos americanos contra autoridades que praticam censura. A tensão entre o governo brasileiro e o bloco republicano norte-americano está aumentando no momento em que as acusações de violação de direitos humanos estão ganhando cada vez mais repercussão internacional. E olha, 7 câmeras de segurança não oficiais foram descobertas, sabe onde? No CT Joaquim Grava do Corinthians aqui em São Paulo, gente. Os equipamentos estavam instalados num almoxarifado e enviavam imagens para fora do sistema interno do clube, utilizando um e-mail desconhecido por funcionários e diretores. Essa descoberta aconteceu durante uma manutenção de rotina que foi solicitada pela nova diretoria do clube, que assumiu essa semana depois do afastamento do Augusto Melo. O clube registrou um boletim de ocorrência e a Polícia Civil investiga o caso, classificado como interceptação telefônica.
E olha, gente, uma notícia aleatória agora, viu? Completamente aleatória. Porque a Xuxa foi filmada pelo marido, o Juno Andrade, alimentando morcegos no jardim de casa lá no Rio de Janeiro, atraindo dezenas de animais com água e açúcar. A cena foi chamada de Shoe Batgirl por Júnior e acabou gerando uma especulação, um alerta gigantesco de vários especialistas nas redes sociais. Segundo uma veterinária, a prática representa um ato de altíssimo risco à saúde humana, já que os morcegos são transmissores de diversas zoonoses, como por exemplo a raiva, a doença que tem uma taxa de letalidade de 99%. Né? Ela explica que esses animais devem ser manuseados apenas por profissionais treinados e que o contato direto, mesmo com luvas, deve ser evitado. Quem em sã consciência um dia pensou em alimentar morcego, né, gente? Deixa o seu comentário aqui. E olha, o relacionamento entre Adriane Galisteu e o Ayrton Senna vai ser retratado numa nova série documental da HBO Max, anunciada nesta quinta-feira durante o Rio 2C, lá no Rio de Janeiro. A apresentadora descreve o projeto como uma espécie de mergulho em memórias pessoais profundas, e a produção, ainda sem o título ou a data de estreia, promete um olhar verdadeiro e muito emocionante sobre esse relacionamento, envolvendo momentos de muito amor, perda e intimidade com um dos maiores ídolos, se não for o maior ídolo do esporte brasileiro. A gente vê o que vai rolar, né? Porque também tem muita polêmica em relação a Galisteu e a essa série. Essas foram as principais notícias. É só o começo do nosso Além da Notícia.